Mateus, Evangelho de Mateus, vamos ler assim como estamos sentados, Mateus 21, verso 12 a 17. Mateus 21, de 12 a 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e de crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Amém. Até aqui. Deus nos abençoe. Jesus passou a maior parte do tempo do seu ministério na Galileia, no norte do estado. Ali ele chamou a maioria dos seus discípulos. E isso começa logo em Mateus 4 e Lucas 4. Ouvindo Jesus que João havia sido morto, retirou-se para a Galileia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e os que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, quando Jesus fica sabendo que João morreu, ele disse: bom, agora é comigo. Numa linguagem nossa, agora a bola está comigo, né? Agora começou. Ele não foi para Jerusalém, onde já tinha templo, teologia e teólogos. Já tinha infraestrutura. Ele não foi para lá. Até no meio do seu ministério, meio assim, no auge da sua popularidade, os fariseus e os sacerdotes tentam até negociar com ele, né? Poxa, você prega nos campos, nos morros, no deserto, e o povo vai te ouvir. Você tem a palavra. Nós temos a infraestrutura, nós temos o templo, temos a liturgia, já temos a teologia. Passa para dentro. A gente entra com a infraestrutura e você entra com o conteúdo. Ele falou: não dá. Se eu puser vinho novo nesse odre velho, esse odre vai arrebentar. Eu não posso colocar o evangelho na estrutura do judaísmo. O judaísmo não suporta o evangelho. Até hoje a gente tem que ficar lembrando isso, né? Que o evangelho não é continuação do judaísmo. Tem umas igrejas que se levantam em judaizantes e ainda dizem, lá na sociedade bíblica, de vez em quando aparecem uns com chale. Cara, nem é judeu, mas bota chale, bota quipá, toca o chifre na igreja dele. Ele acha que está tocando o chofar, mas está tocando um berrante, porque até toca errado, no dia errado, na hora errada. Tem uns que toca todo dia que tem culto, toca o chofar. E o judeu quase morre com esse desrespeito. E aí eu vou, às vezes, atender esses camaradas, eles falam, eu digo: por que você é judeu? Não, mas estou voltando para a origem. Eu falei: não, você está voltando para o judaísmo, a origem é o Éden. Você está voltando para o judaísmo, que foi desviando. E Jesus rompeu. O evangelho não é continuação do judaísmo, o evangelho é rompimento com ele. E Jesus ainda deu uma segunda resposta: eu não posso pegar o pano novo do evangelho, recortar, estragar o pano para salvar a roupa nova do judaísmo. Acabou, envelheceu. É outra coisa, é vinho novo, é roupa nova. Bem, e por isso ele não foi para Jerusalém, ele foi para Galiléia, e se cumpriu a palavra do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, Galiléia dos gentios. Coitado dos galileus, né? O galileu era um judeu de quinta categoria. O galileu nem era considerado judeu para os judeus, porque o galileu nem acesso ao templo tinha. Pedro e João curaram o coxo na Porta Formosa ali, nem entrava. Jesus é que entrava no templo. Eles ficavam no máximo no pátio até serem expulsos, mas ficavam do lado de fora. Galileu não era considerado, era imundo.
Até geograficamente eles estavam em desvantagem, porque tem a Judéia no sul, Samaria no meio, a terra amaldiçoada pelos judeus, e depois a Galiléia. Até geograficamente eles estavam depois de samaritanos. E é para lá que Jesus vai. E vai para cumprir a palavra, a profecia. Ele vai para gente simples. Muitos nem sabiam ler e escrever. E ali ele vai, começa com seus 12 executivos, a primeira equipe. Ele só queria gente simples e que coração quebrantado. E depois vai crescendo o grupo, né? Ele vai crescendo. Aí depois entra o Levi, o Mateus, que é um funcionário público. Depois entra o Bartolomeu, Natanael, que era um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E a coisa vai crescendo, mas sempre na simplicidade de uma caminhada honesta, de uma caminhada verdadeira. Bem, poucas vezes ele visitou o templo. Essa é uma das vezes. Ele entrou, já está se aproximando sua última semana, daqui a pouco ele já vai ser traído, e ele visita o templo. Agora, o que é revelado quando Jesus visita o templo? Que situações são reveladas? Diz o texto que ele entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Olha, quando Jesus se manifesta no templo, as verdadeiras razões são reveladas. Aqui, pelo menos, tem uns 3 grupos. O primeiro grupo que ele já identifica é aquele grupo que vai ao templo para fazer bons negócios. São os vendilhões do templo, os caras que vendiam o culto empacotado, o combo. Já vendia, ninguém mais levava aquela oferta que preparou em casa, aquela coisa do pastor de ovelhas. Olha, essa ovelha aqui é do Senhor, vai receber a melhor água, a melhor ração, vai ser cevada, na data certa vou entregar para o Senhor. Ou o agricultor que separa uma parte da colheita, do plantio, aqui é do Senhor, aqui vai ser o melhor. Aquela coisa que cria um animal em casa para o Senhor, e aí trabalha de atrás de casa com aquele objetivo. Já não tinha isso. Já tinha um pessoal que fazia bons negócios. Só tem quem vende porque tem quem compra. E o cara vendia. Então eram aqueles que só estavam no templo para fazer bons negócios. Isso tem tanto tempo. Aí você olha para hoje, né? Antigamente a gente dizia para um novo convertido: procure uma igreja próximo da sua casa. Hoje você tem que dizer: procure uma igreja próximo da sua Bíblia. Eu ouvi agora, essa semana, e hoje eu passei para um amigo, um vídeo de um líder de umas dessas qualquer coisa aí, o camarada falando para os seus asseclas, para os seus liderados: olha, esquece o Novo Testamento, que ele não ajuda, vão para o Velho. Para o Velho tem tudo que é campanha. Faz a campanha do Naamã, faz a campanha do Gideão, faz a campanha até da mula, mas tem na Bíblia. No Velho a gente tem material, esquece o Novo não ajuda muito. É bons negócios. Primeiro grupo que Jesus identifica é o grupo que está no templo para fazer bons negócios. Vai fazer da igreja meio de vida, vai fazer da religião meio de vida, vai fazer para agradar os outros. Ontem mandaram um post para mim, dizendo que Eva ouviu a serpente, preferiu a serpente do que Deus, não por causa das credenciais, mas porque a serpente dizia o que ela queria ouvir. Aí esse pessoal sabe que o povo quer ouvir o que gosta. Não, eu sei o que o povo quer ouvir. Vamos criar dificuldade e vender a facilidade e vamos arrancar grana desse pessoal. É o primeiro grupo, o grupo que vai para a igreja para fazer bons negócios. O segundo grupo é o parceiro desse, é o grupo que vai comprar culto. É aquele que esqueceu de preparar em casa, não está nem ligando para isso. Ele olha assim, vou no templo hoje, tem que fazer um negócio, vou lá dar um agrado para Deus, para Ele não me atrapalhar, para dar certo. O que tiver lá de promoção eu compro. Já não traz mais a ovelha que criou, vou lá, se tiver, o que está na promoção? Qual é o combo? Você pode levar
pombinha, rolinha e ovelha é tanto, pode comprar isso, pode comprar. E o cara me dá aí. Se for fazer um negócio muito grande, me dá uma ovelha que é maior, que aí dá um cala-boca para Deus. Né? Aí compra o que está pronto lá. Deus não vende pacotes de culto. Até hoje tem gente que vem para a igreja e fala assim, não, eu vou lá, vai ter o pregador, o cantor, já está tudo pronto, minha bênção já está lá me esperando, e pronto. Aí não vem com aquele negócio de prestar culto, vem assistir culto. E a Bíblia manda prestar culto a Deus. Vamos prestar culto ao Senhor. Então tem um pessoal que compra. Tem um pessoal que vai e não tem nenhum compromisso. Acha que Deus é uma entidade pagã que vive de despacho. Quer dizer, vive de oferta, vive de oferenda, e a pessoa já compra lá o combo multi. Aí, o que tem isso? Se eu pagar mais isso, mais aquilo outro, sai por quanto? Essa ovelha, mais essa pombinha, né? Então me dá 2 ovelhas. Ele não quer saber se é cega, se está manca, se é doente. Não temos aquela coisa de oferecer oferta saudável. Esse é o outro grupo. É o grupo do que não quer se comprometer. Vai lá, dá uma oferta para Deus e na rua faz o que fizer. E o terceiro grupo é o grupo dos legalistas. Diz o texto aqui, que no verso 16 tem lá os sacerdotes, os escribas, que ouvem as crianças cantando, é o verso 15, né? Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados. Tem uns teólogos aqui do templo ali, ficaram indignados, porque as crianças estavam louvando a Jesus. Ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você não está ouvindo o que estão dizendo? Ficaram indignados, isso não é de Deus. É aquele pessoal legalista, zeloso ao extremo. Eu fui pastor interino numa igreja. E essa igreja ficou sem pastor e tal, e eu fiquei para conduzir o processo. Acabei ficando lá 1 ano e meio. Mas assim que eu cheguei, e ali não parava pastor. Ninguém conseguia, ninguém sabe por quê. E aí quando eu cheguei, a recepção, né, o pessoal, o comitê de recepção falou assim, olha, se o senhor quiser ficar aqui, pregue o que o povo quer ouvir. Não fique pregando muito contra pecado, essas coisas, não, porque isso já cansa. Eu falei, poxa, mas eu vou pregar o Evangelho mexe nessas coisas, mas eu também só estou vindo aqui para conduzir o processo. Fui indo lá. Tinha um cidadão, interessante isso, a mesa da ceia, né, que ficava sempre ali no centro, ele chegava antes de todo mundo, ia na ponta da toalha assim, e media o palmo, a distância dessa ponta, né, a toalha caía assim, do chão. Aí ele ajeitava, tinha que cair que distante, essa ponta aqui é para o Senhor, tem que estar aí que distante. Em cima da mesa tinha a cruz, tinha uma outra coisa, uma planta, aí ele botava o buquê no meio, a cruz ao lado, o castiçal, media, todo mundo via, e agora é para o Senhor. Domingo, mas de segunda a sexta ele era agiota, emprestava dinheiro a juro na rua, era jurado de morte de vez em quando, era o legalista. No domingo é do Senhor, ninguém toca aqui, a mesa é comigo. E essa mocidade, negócio de guitarra, bateria, essa barulheira, culto é do Senhor, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Se alguém desse um amém no auditório, o homem já levantava. Domingo era o crentão, segunda a sexta era o senhor fulano que emprestava dinheiro a juros. Tem lá os legalistas. Paulo diz que o legalismo tem aparência de santidade, mas não tem valor nenhum para a vida. Tinha essa gente no templo. Agora, a presença de Jesus no templo também revela as motivações certas. Ele revelou as motivações erradas, mas tem, graças a Deus, que revela as motivações certas. Diz o texto que ele diz assim, a minha casa será chamada casa de oração. E lá em Marcos capítulo 11 fala casa de oração para todos os povos, ainda acrescenta. A minha casa será chamada casa de oração. Então a primeira coisa que Jesus mostra é que no templo
deve ser o lugar de oração. No templo a gente busca isso. O Salmo 84 diz assim: cada um deles aparece diante de Deus em Sião, falando do templo. Salmo 84, saudades do templo, fala: os que habitam na tua casa, louvo-te perpetuamente, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quando você ora no templo, você tem uma audiência na sala do trono, com o rei. É uma outra coisa. Quem está aqui está te vendo, mas quando você fecha os olhos e olha, está na frente do trono, o rei sentado, dizendo: fala, meu filho, eu estou ouvindo. A minha casa é casa de oração, é lugar da conversa com Deus, orações respondidas. A casa de Deus também, o templo, o que é que a gente busca no templo? Diz o texto aqui no verso 14, que cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Não diz ali, os cegos e coxos vieram ao templo, mas diz, cegos e coxos vieram a ele, no templo. Quando a gente vem ao templo, a gente vem a Jesus, vem achar Jesus, procurar Jesus, relacionamento com Jesus. Esses cegos e coxos já deviam frequentar aquele templo muitas vezes e voltavam para casa cego e coxo. Mas o dia que vieram a Jesus, ele os curou. Cegos, que não podem ver, coxos, aqueles que mancam. O templo é lugar de confissão e de bênção. É lugar onde eu confesso, onde eu preciso, e porque confessei a Jesus, recebo aquilo que eu preciso. O cego diz: eu sou cego, eu preciso ver melhor essa área da minha vida, eu não consigo enxergar direito. Eu preciso, Senhor Deus, fazer a leitura correta da vida. Eu preciso ver as coisas como Tu queres que eu veja. Eu preciso ver as coisas como elas são. Cura o meu jeito de olhar, cura o meu jeito de ver. Quando a pessoa confessa que precisa disso, ele cura essa cegueira. E o coxo, aquele que manca, é quando a pessoa chega e diz assim: Senhor, eu tenho dificuldades nessa área da minha vida. Nessa área eu tropeço, eu manco, eu não piso firme. Essa área é complicada na minha vida. Eu preciso ser restaurado, eu preciso ser fortalecido nessa área. Eu te confesso, eu manco nessa área. Eu fico manquejando, isso sempre me derruba. Ele os curou. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. É lugar de oração, é lugar de confissão e de cura, e é lugar de perfeito louvor. É lugar de adoração e louvor verdadeiro. Quando eles perguntam a Jesus: você não ouve o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Verso 16 diz: você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: sim. E diz: nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Ele cita o Salmo 8. Mas o Salmo 8, sabe o que é que diz? Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Jesus muda o versículo e diz: tiraste perfeito louvor. Porque no dicionário de Deus, na concordância de Deus, louvor e força são sinônimos. Quando eu passo por alguma dificuldade e eu louvo, a alegria do Senhor é a nossa força. Louvor é força. Para Deus, louvor é força. Em tudo dai graças. É quando Paulo diz: eu passei por isso, passei por aquilo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Louvor é força. É na cadeia em Filipos, louvando, Paulo e Silas fazendo dueto. O carcereiro esticando os dois na masmorra, e o já está sem fôlego, e o Paulo falando, imagina a cena, né? Silas, agora é com você. Aí o Silas vai lá, canta. Aí Paulo faz a segunda voz, e o Paulo faz aqui a segunda voz, e vai, e o carcereiro puxando. Daqui a pouco, terremoto. O próprio carcereiro viu o que tinha acontecido, tenta se matar. Ia ser um suicídio. E Paulo diz: não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. Paulo podia dizer: bem feito, se mata. Mas Paulo falou: não, quem tem o ímpeto de suicidar precisa saber que não está sozinho. Calma, nós estamos do teu lado, estamos todos aqui, não aconteceu nada, está todo mundo aqui. E ainda batizou o homem e a família toda, né? Louvor é força. Da boca de pequeninos e de criança de peito, tiraste o perfeito louvor. No templo é o lugar de aprender a dar graças
em tudo. Em todo momento, Senhor, não estou entendendo, estou sofrendo com isso, mas no meio disso, eu não vou te amaldiçoar. No meio disso, eu vou te dizer, eu confio em Ti, eu te louvo, porque eu sei que no fim vai dar certo. Esse é o culto racional, é o perfeito louvor que vira força. Porque tem muita gente, como a igreja de Laodiceia, a do Apocalipse, não tinha dificuldade, não tinha nada. O culto em Laodiceia funcionava normalmente, eles não tinham falta de nada, só eram mornos, né? Não era quente nem frio, é morno. E não tinha Jesus. O culto tinha tudo, menos Jesus, porque ele estava à porta e batia para entrar, né? É possível ter uma liturgia perfeita e sem Jesus. É possível ter a coisa mecânica. É possível ter só cantoria, é possível ter só palavras ao vento, mas prestar culto, perfeito louvor, conduzir, ministrar, e você dentro da situação dizer, não estou entendendo, mas eu te louvo. Salmo 42, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu ainda vou louvar a Deus por isso. No templo, você aprende a prestar culto a Deus com um perfeito louvor, que é força. Eu estava falando agora na entrada ali, que eu gosto de ouvir palestras de alguns palestrantes famosos, e outros nem tanto, mas tem um que eu gosto muito, o Robert Chiniachik, e ele conta uma fábula, é uma fábula, claro, de um cidadão que morreu. E ele caiu em cima do muro que dividia... É aqui mesmo? É. Teve uma igreja que eu botei, quando eu soltei foi para o chão, era só buraco. Que esses acrílicos o pessoal faz desenho, né? Aí faz um buraco pequeno, um maior, um menor, faz um desenho. Depois é que eu vi que é pequenininho para o maior. Era decoração, e eu pensei que era o suporte. Eu botei, tá! Aí perdi o culto, ninguém prestou atenção em mais nada. Por isso que eu já vou até sentir o fundo aqui. O Robert Chiniachik conta que o camarada morreu e ficou em cima do muro, entre o céu e o inferno. E o pessoal do céu gritando, pula para cá, vem, salve-se, pula para cá. E do outro lado do inferno, o diabo de braço cruzado olhando. E o demônio assistente falou, você não vai mandar ele pular para cá? O diabo falou, não, em cima do muro já é meu. É como Laodiceia. Não é quente nem frio, é morno. Em cima do muro eu estou mandando. Em cima do muro, tudo que eu quero. Você tem que tomar uma decisão e dizer, Senhor, eu preciso orar e ter a convicção que quando eu falo contigo na tua casa, eu estou tendo uma audiência na sala do trono. E eu quero levar isso a sério. Senhor, eu quero aproveitar a vinda na tua casa e confessar onde eu sou cego e onde eu manco na minha vida, onde eu preciso de clareza, onde eu tenho dificuldade de enxergar, de entender as coisas. Eu preciso da tua sabedoria para entender isso. E essa área da minha vida é o meu calcanhar de Aquiles. Aqui, nessa situação, no meu temperamento, em lidar com certas coisas, é aí que eu tropeço, é aí que eu manquejo, eu manco aí. Eu te confesso, é lugar de confissão e, consequentemente, de cura, que só recebe cura quem confessa. E é lugar de aprender a louvar a Deus de verdade, o perfeito louvor, aquele que traz força, o louvor que liberta, o louvor que arrebenta cadeias. Hoje eu vim aqui pela manhã para tirar você de cima do muro, para dizer para você, abre os olhos, olhe nos olhos de Jesus e diz, Senhor, esse sou eu. Quando Jacó lutou com o anjo e venceu, porque Deus fala, você lutou com os anjos e com homens e prevaleceu. E que coisa interessante, né? O rei Josias, Josafá, os reis de Israel, quando estavam sendo sufocados pelos exércitos inimigos, oravam e diziam, Senhor, não sabemos o que fazer. Josafá foi até mais aberto, falou, estou morrendo de medo, confessou o medo. Aí Deus envia um anjo,
Tem uma noite que um anjo mata 500 mil. Numa outra noite, o anjo mata 10 mil. Batalha diferente. Um anjo. Aí Jacó luta com um anjo, 1 a 1, e vence. Só tem uma explicação. É o anjo se deixar vencer. É Deus se deixar vencer. Deus tem prazer em se deixar vencer. Quando eu oro, se Deus fosse fazer encontro de contas, Ele ia dizer, você não merece. Teu saldo está devedor, chega até aqui. Mas Deus não faz encontro de contas. Quando Deus atende a minha oração, Ele se deixa perder. Ele dá para quem não merece. Ele diz, está aí, falou em nome de Jesus. Você confessou. Porque Jacó luta com o anjo. E o anjo, ele fala, não vou te largar enquanto você não me abençoar. E o anjo pergunta, qual é o teu nome? Como te chamas? Ele disse, Jacó. Claro. Mas na última vez que perguntaram, quem é você? Qual é o seu nome? Ele disse, Esaú. Enganou o pai. Esse era o golpe, o estigma dele, é pedrinha na chuteira de Jacó. É como se o anjo perguntasse, como é teu nome? Vai dizer para mim que é Esaú? A bênção material você conseguiu, mas a espiritual é que, na verdade, quem é você? Aí ele, eu sou Jacó. Não dá para dizer que sou Esaú, o Senhor vê tudo, o Senhor me conhece, não tem como te enganar, eu sou Jacó. Deus é tão irônico que falou, só porque você disse que é Jacó, vou mudar teu nome, vai ser Israel. E vou mudar não só o teu nome, mas a tua trajetória, o teu jeito de andar e todo o teu futuro. Porque disseste a verdade, tu serás agora Israel. Israel, homem, propriedade de Deus, príncipe de Deus. Homem, propriedade, Deus. Você não é mais Jacó, o enganador, agora é um príncipe. Porque falou a verdade. Um segundo, como você se chama? Aí ele sai de cima do muro e fala, eu sou Jacó. Sou eu. Eu preciso de intervenção de Deus nessa área da minha vida, nesse episódio da minha história. Que também tem isso, memórias amargas de episódios passados que acompanham, parece que a coisa não passa. Deixa o passado passar, deixa Deus reescrever. Em cima daquilo que aconteceu, Deus vai reescrever. Efésios 2:10 diz assim, nós somos feitura de Deus. E a palavra feitura em grego é poema. Nós somos poemas de Deus. Deus quer escrever uma linda poesia na sua vida. Os eventos, quando você coloca na mão dele, ele faz rimar com a vontade dele. E vai dar certo. No fim vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o fim. Mas no fim vai dar certo. E a melhor parte da sua vida pode começar hoje. É só você dizer, Senhor Jesus, eu preciso de tua intervenção nessa área da minha vida, nesse momento da minha história e nessa circunstância.